Declaramos nessa manhã que o Senhor é aquele que nos conduz sobre as águas. O Senhor nos conduz sobre os tormentos, sobre as tempestades. E o Senhor é quem nos guia, Senhor, sempre para pastos verdejantes e para águas tranquilas. Nós declaramos nessa manhã que nós estamos, Pai, sobre o cuidado das Tuas mãos. Nós não tememos, porque o Senhor é conosco. O Senhor, com Teu braço forte, nos sustenta. Com a Tua destra fiel, o Senhor nos sustenta. Nós declaramos nessa manhã que nós não temeremos, porque nós cremos na Tua provisão. Nós cremos, Pai, no Teu milagre, que o Senhor nos conduz do outro lado. Nós cremos, Pai, que nós somos filhos, que nós nunca estamos desamparados, que o Senhor nunca nos deixa perecer, que o Senhor sempre nos conduz aonde o Senhor quer que nós estejamos. E nós entregamos nessa manhã a nossa vida, as nossas angústias, os nossos medos e as nossas necessidades. Faça a Tua vontade e nos conduza segundo o Teu querer. É minha oração, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu tomar o teu assento. Eu gostaria de continuar nesses domingos de manhã, falando justamente sobre portas abertas. Nós temos algumas apostilas ainda. Depois verifica lá, Emerson, quantas apostilas tem ali no Kids para nós, as apostilas de finanças, que é a apostila que nós estamos ministrando aqui no domingo de manhã. Deus me deu essa direção de ministrar essa palavra de manhã. Os irmãos que não podem vir de manhã, vêm à noite, têm a possibilidade de ouvir também no YouTube a ministração. Ela está ficando gravada. Mas Deus me deu essa direção porque Deus tem falado muito comigo ultimamente sobre a importância da gente viver uma vida abundante, uma vida plena, uma vida próspera. E eu entendo que a prosperidade é um projeto de Deus para todo ser humano, né? O desejo de todo pai, de todo filho, ou de toda mãe, melhor dizendo, é que o filho seja alguém próspero. Amém, irmãos? E quando eu falo de prosperidade, não estou falando de dinheiro, ou só de dinheiro. Eu estou falando de viver uma vida plena, em todos os aspectos, que inclui também recurso financeiro. Essa é uma verdade que muitas vezes nós não valorizamos, nós ignoramos. Por exemplo, eu gostaria que nessa ministração hoje, você tivesse um posicionamento com o teu coração, porque eu sei que o inimigo muitas vezes ele faz isso. Eu lembro que no início da minha conversão, eu fui uma das pessoas que demorei muito para ser dizimista e ofertante. Eu sempre achava que o pastor estava interessado no meu dinheiro. Não tinha nada, mas achava que o pastor queria o meu dinheiro. Toda vez que eu falava de dízimo, de oferta, meu coração se fechava. Porque no meu coração, no meu entendimento, né, tudo que as igrejas queriam era o meu dinheiro. Tudo que os pastores queriam era o meu dinheiro. Talvez pelos exemplos ruins que eu tive. Talvez você é alguém que está aqui, e a gente sabe que infelizmente há muitos escândalos quando se trata de questão financeira na vida da igreja. E às vezes por ter passado por situações assim, vivido situações de escândalo, né, às vezes de abuso, de você ver pessoas de fato, né, agindo de má fé nessa questão financeira, você vendo igreja, vendo pastores, agindo de forma errada, abusando, né, subtraindo, enganando nessa questão financeira, a gente fecha o coração em relação a isso. Eu lembro que quando eu comecei o meu ministério, nem comecei, eu estava no seminário ainda. Eu encontrei um colega de escola num posto de gasolina, eu estava abastecendo a minha moto, e ele: Zeca, quanto tempo? O que você está fazendo? Eu falei: eu estou no seminário, estou terminando o meu curso de teologia para ser pastor. Ele olhou para mim e falou: ah, então tá bom, então logo você deixa de trabalhar. Aquilo me deu uma ira no meu coração, porque imaginei, cara, será que ele, é isso mesmo que ele pensa? Que pastor é alguém que não trabalha, que ele está ali vivendo à custa dos outros. E eu fiquei com aquilo, até hoje eu não esqueço, porque aquilo me fez lembrar que era isso que eu pensava, e é isso que a maioria das pessoas aí fora pensa, a não ser que o evangelho entre e mude isso, porque é uma classe que de fato é complicada quando se trata de pastor, quando se trata de igreja. A Bíblia fala que os egípcios não se davam com os hebreus, porque eles abominavam o pastoreio, quem cuidava de pastor. Para eles era um serviço indigno, era um serviço desprezível pastorear ovelhas. E nós sabemos que o Egito representa o mundo aí fora.
Então o mundo aí fora não valoriza esse negócio de ir na igreja, esse negócio de igreja, dizimar, ofertar, cultuar. Isso é uma perca de tempo. Então, quando a nossa mentalidade não for mudada, enquanto a gente não nasce de novo, irmãos, é assim que a gente pensa. Então, enquanto um ser humano ele não nasce de novo, e ele se torna filho de Deus, para ele a igreja é uma coisa desprezível, o trabalho de pastor é um trabalho desnecessário, se não tivesse, não faria falta, mas aos olhos de Deus, o pastoreio, a igreja é o bem mais precioso de Deus aqui nessa terra. É tanto que ele se chama de o bom pastor. Assim, eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. E Jesus Cristo não morreu simplesmente por pessoas. Paulo disse que Cristo morreu pela igreja, foi pela igreja do Senhor Jesus Cristo que ele deu a sua vida. Amém? Então, é importante a gente entender que o mundo aí fora desvaloriza tudo que Deus valoriza. E tudo aquilo que Deus valoriza, eles desvalorizam. Então nós devemos entender que nós estamos sempre na contramão. Então não espere aí fora que as pessoas vão te elogiar por você ser crente, por você servir a Deus. Não fique esperando apoio. Não é quando você falar que você dizima, que você oferta, não fique esperando um encorajamento, porque isso não vai acontecer. Vão te chamar de bobo, de trouxa. Nossa, você é bobo, você é trouxa, dá dinheiro para pastor. Eu estou falando que eu já fui assim. Eu estou falando com propriedade daquilo que eu já fiz, e pensava e acreditava. Mas hoje eu quero explicar para você justamente isso, o porquê dos dízimos e ofertas, o porquê que nós falamos sobre isso, porquê que nós cremos nisso, porquê que nós entregamos os nossos dízimos, as nossas ofertas. E eu entendo que é importante a gente falar sobre isso, em uma pregação, como eu vou ministrar aqui hoje, para que isso fique completo no teu coração, e você tenha revelação dessas verdades. E como eu disse, eu não quero que você feche teu coração. O pastor está falando isso porque ele está reformando o prédio, está precisando de dinheiro. É também. Mas já estava na apostila isso aí, se você ver a apostila, já estava tudo programado. Estamos precisando também, é verdade. Né? Precisamos de muito recurso para terminar o que precisamos fazer lá. Mas eu não quero que você se prenda nessas coisas. Olha para a igreja, olha para a necessidade. Nessa que a igreja está querendo o meu dinheiro, o meu dízimo, a minha oferta, esquece isso. Eu quero ministrar hoje para abençoar a sua vida, amém? Quando você tem revelação dos dízimos e ofertas, tua vida é mudada, a tua vida é abençoada. E é importante você crer que o primeiro passo para você ser uma pessoa próspera, abençoada, é você ter revelação disso. Enquanto você não ter revelação de que o dízimo e a oferta é um canal que Deus estabeleceu para te abençoar, você não consegue romper, você não consegue prosperar. É suficiente, pastor, quer dizer que eu vou entregar meu dízimo, minha oferta, tudo da minha vida flui? Não. Tem muitas outras coisas, tem várias outras coisas. Mas é importante você crer que tudo começa com você devolvendo o seu dízimo e a sua oferta. Se você quer ser alguém abençoado, quer experimentar portas abertas, quer desfrutar de favor financeiro, quer cumprir o propósito de Deus na terra, você precisa ter essa revelação. E a Bíblia fala que tudo que a gente faz, irmãos, tem que ser feito com fé. Tudo que é feito sem fé é pecado. Então, se você não tem revelação, estou pedindo para você entregar e devolver o seu dízimo, se você não entendeu. Eu estou ministrando justamente para que você entenda, porque você precisa entender e ter revelação. Mas enquanto você não tem, quero dizer para você, quem mais está perdendo não é a igreja, não é o reino de Deus, está perdendo também, mas quem mais perde é você que ainda não teve essa revelação da bênção que é você dizimar e você ofertar, amém? Então eu quero que você, estou explicando isso para você, porque a hora que eu começar a falar aqui, mencionar os textos, você não fecha teu coração, né? Não fica achando que alguém está interessado. O meu interesse aqui é fazer com que você prospere, você cresça, você tenha uma vida abundante, você tenha muitos recursos, você experimente milagres financeiros, amém? Então é isso que eu quero, esse é o meu objetivo. O que o pastor quer? Quero te abençoar hoje, e eu quero que você retenha essa palavra e saia daqui abençoado. Então eu quero falar com você o porquê dos dízimos e ofertas. Em Isaías, capítulo 1, verso 19, a palavra de Deus diz que se nós quisermos, estivermos dispostos, desejosos e obedecer, nós comeremos os melhores frutos dessa terra. Então a prosperidade, o favor de Deus, a bênção de Deus, ter uma vida abundante, é resumida aqui em dois aspectos. Primeiro, eu preciso desejar, eu preciso querer, eu quero, eu desejo, eu estou disposto, eu tenho disposição, eu tenho interesse. Porque se você fala, não, eu não quero, Deus não dá. É que nem a libertação ela não acontece na vida de alguém que ela não deseja. Se ela acha que ela não precisa ser liberta, se ela não quer se libertar daquelas prisões demoníacas, malignas, o Espírito Santo ele não invade. Ele fala que ele bate a porta. Então tudo que Deus nos dá
tem que primeiro ter de nós um interesse, um desejo, uma vontade. Não, pastor, eu quero ter uma vida próspera, eu quero ter uma vida abundante, eu quero ter saúde, eu quero ter um casamento abençoado, eu quero ter recursos, né, para cuidar da minha família, para semear na vida da igreja. Pastor, eu quero. Porque quando nós falamos de prosperidade, como eu disse, não é só dinheiro, é você ter recursos, você ter saúde, você poder ter uma família abençoada, e mais do que isso, você desfrutar daquilo que Deus coloca nas suas mãos, amém? Tem gente que tem muitos recursos, mas é miserável, não é próspero porque ele não desfruta. Aqueles recursos que ele tem faz dele um prisioneiro, faz dele um escravo, faz dele um miserável. Ele não dorme à noite, preocupado com aquilo que Deus abençoou ele. Então aquela bênção se tornou uma maldição. Essa pessoa não é próspera. Então próspera quem tem recursos para cumprir o propósito de Deus na terra, e ele desfruta dessa prosperidade, desfruta desses recursos que são colocados. Agora, o que é importante você entender? O texto fala que você tem que ter disposição, desejo, vontade e obedecer. A palavra de Deus nos ensina que não adianta nós sermos simplesmente ouvintes da palavra e não praticantes, enganando a nós mesmos. Então quem é abençoado, quem desfruta, é quem ouve e coloca em prática. Diga assim: a bênção é para quem ouve e coloca em prática. Então é importante que você saia daqui e tome uma posição diante dessa palavra, porque o que muda de fato não é o ouvir vai gerar fé no seu coração, mas essa fé tem que levar a uma prática correta, porque a fé correta nos leva a uma prática correta, a fé nos leva a uma posição, nos leva a uma atitude, nos leva a uma direção, nos leva a tomar um posicionamento. E a palavra de Deus diz: quando você obedece, submete, o texto diz que vocês comerão, desfrutarão dos melhores frutos dessa terra, amém? Então é importante que você nessa manhã creia nisso, que há alguém disposto a te abençoar. Deus está desejoso em te abençoar, mas é importante você crer também que há o outro lado. João capítulo 10, verso 10, diz que há um outro que está interessado em te destruir, está interessado em roubar o teu financeiro, em roubar a sua saúde, em roubar a sua casa, em roubar a sua família, em fazer com que você vive de escassez, que você vive na miséria, infeliz, angustiado, triste. O texto diz que o ladrão vem apenas para o que, irmãos? Diga assim: roubar, matar e destruir. Então isso aqui abrange todos os aspectos, também financeiramente, também a sua saúde, também o seu casamento, também o seu ministério, também a sua alegria, também os seus sonhos, também os seus projetos. O papel do diabo é roubar, matar e destruir todos os sonhos, todos os projetos de Deus para a sua vida, amém? Então você precisa crer que existe um Deus que quer o melhor para você, amém? E existe uma oposição maligna que quer roubar de você todo esse bem que Deus tem para você. Então, qual revelação você precisa ter diante dessa verdade? Que tudo aquilo que é bom, como diz a palavra de Deus, tudo aquilo que é agradável, tudo aquilo que é perfeito, Deus deseja para você. Romanos 12, 2 diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. Então tudo aquilo que é bom, perfeito e agradável, Deus deseja para você. Tudo aquilo que não é bom, não é perfeito e não é agradável, tem alguém botando o dedo e roubando. Então quando nós temos esse entendimento, essa revelação, nós vamos olhar para Deus com um olhar diferente. Eu entendo que não é a vontade de Deus que todos sejam ricos, mas todos sejam prósperos, porque a prosperidade não tem a ver com a quantidade daquilo que você tem, mas com o propósito de Deus estar sendo realizado aqui na terra através da sua vida. Você foi chamado para cumprir um propósito, e tudo que o diabo vai fazer é que você não viva esse propósito. Então, toda prosperidade ela começa com você submetendo a Deus. A Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então quando você submete a Deus, você está entrando nesse caminho da prosperidade. Então a obediência a Deus é o que vai te levar a um caminho de bênção, a um caminho de favor. Agora, como eu disse, é um desejo, uma vontade que vai te levar à obediência. O que nos move a permanecer sempre é um desejo profundo no nosso coração. Se você tem um desejo profundo no teu coração de ser alguém que de fato é próspero, você não vai desistir até você alcançar essa prosperidade. Eu queria uma cura. Se você é enfermo e fala, eu quero essa cura, eu não abro mão dela, é uma questão de tempo de você receber, porque você não está desistindo dela. Então por isso que é importante você primeiro ajustar no teu coração essa vontade, porque nós estamos numa cultura, irmãos,
que nós somos desestimulados a prosperar, nós somos desestimulados a viver uma vida abundante. Não sei como que foi a sua criação, mas a minha criação é essa. A minha criação foi assim, que levar uma vida de escassez, de muita dificuldade, era uma coisa que agradava a Deus, né? E que enriquecer, ter muitos recursos, era algo que afrontava a Deus, era algo pecaminoso, era algo que Deus se desagradava. Vou falar a verdade para vocês, eu entendo que, como eu disse, não é vontade de Deus que todos sejam ricos, mas eu creio profundamente que não é a vontade de Deus você viver uma vida de escassez, de miséria, né? Você está lá no chuveiro e está preocupado, meu Deus, quanto que eu vou pagar de energia? Aí a mãe gritando, moleque, sai logo do banheiro, senão não vou dar conta de pagar a conta no final do mês. Ó, só tem um pedaço de bife para cada um, não come 2. É horrível essas coisas. Aí eu estou falando, a gente passa por isso? Óbvio que passa. Estou julgando, estou condenando, estou falando de uma realidade que você e eu vivemos. Mas eu quero dizer para você que esse não é o sonho de Deus para você. Não é o projeto de Deus para você, né? De você escovar o dente e falar, olha, ponha pouco creme na pasta, não vai sobrar para mim. Que alegria tem, que vantagem, que prazer tem em você viver uma vida de escassez. Qual que é a vontade de Deus num negócio desse? Que pai deseja isso para o filho? Né? Do filho desejar uma roupa, você falar, eu não tenho dinheiro para comprar, meu filho. Às vezes um presente, por mais que seja simples, um brinquedo, você fala, eu não tenho condição. Então eu quero dizer para você que nós não podemos romantizar a pobreza, ela é horrível. E às vezes ela é romantizada, dando uma ideia de espiritualidade, na verdade o que Deus tem para nós é o oposto. A Bíblia fala que se quiserdes e ouvir, nós comeremos o melhor. Se nós pedirmos, Ele nos dará todas as coisas, amém, irmãos? Então não estou falando para você se culpar, se condenar, eu estou falando que você tem um pai que se você pedir, Ele te dá. As portas se abrem, nós temos um pai que quando nós pedimos, Ele nos atende. Agora, nós precisamos ter uma crença correta. Se eu não tiver uma crença correta, se eu não crer corretamente naquilo que Deus tem para mim, eu não desfruto, porque eu creio errado. Imagina, eu creio que Deus tem para mim, é isso mesmo. Não, pastor, o importante é ser salvo, olha, levar uma vida de sofrimento aqui, Deus não está preocupado com isso não. O importante é a minha salvação, foi o que eu sempre ouvi. Mas eu quero dizer para você que o importante é a salvação, mas a salvação ela começa aqui na terra. A salvação ela começa de você tendo uma vida abundante aqui. A Bíblia fala que lá nos céus, irmãos, a estrada, a rua vai ser de ouro, já imaginou? E a gente correndo atrás de riqueza aqui, um monte de gente se matando por causa de dinheiro aqui. Lá você vai pisar em ouro, o chão vai ser de ouro, já imaginou? Aí eu te pergunto, falta recurso para Deus? O problema de Deus é que Ele não tem recurso nos céus para enviar para nós. Não, pastor, é que tem muito lá para o Elon Musk que está faltando para mim. Tem muito lá para o Donald Trump, eles são bilionários. Eles tomaram todo o meu dinheiro, eu estou pobre aqui. Não, eu quero dizer para você que Deus tem abundância para todos. Onde Deus habita, onde Deus reside, Ele pisa em pedras preciosas. Então eu estou falando para você de um Deus que é dono de todas as coisas e que jamais faltará recursos para Ele. Então nós precisamos crer que tudo vem do Senhor, como já foi ministrado aqui. Agora, por que eu devo, como eu quero falar aqui sobre dízimos e ofertas, eu quero falar o porquê que nós devemos dizimar e ofertar. Salmo 116, verso 12, quero falar primeiro sobre oferta, depois eu quero falar sobre dízimo, porque oferta e dízimo são coisas distintas. Eu quero falar agora sobre oferta. O salmista chegou à conclusão assim, como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Quando nós falamos de ofertar, nós estamos falando que quando eu decido entregar uma oferta, eu estou me tornando parecido com Deus. Eu estou a cada dia mais me fazendo parecido com Deus. Por quê? Porque Jesus Cristo, quando morreu na cruz, foi uma oferta que Deus fez. Ele ofertou o seu Filho em nosso favor. Ele deu o seu Filho em nosso favor. Agora, sabe qual é o desejo de quem é abençoado? É abençoar. Então quando eu tenho essa revelação de que eu sou abençoado, eu abençoo. O que diz Efésios capítulo 1, verso 3? Que Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, não é isso que diz? Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então essa bênção já nos foi dada, nós já somos abençoados em Cristo. Então quando eu creio, quando eu tenho revelação de que eu sou abençoado, a primeira coisa que eu faço é abençoar.
Então muitas vezes nós retemos a nossa oferta, nós não ofertamos porque nós imaginamos, eu não sou uma pessoa abençoada, eu merecia ganhar mais do que eu mereço, eu não tenho tantos recursos, eu preciso de mais, eu tenho pouco, Deus não tem me abençoado o suficiente, então eu não me sinto abençoado, eu acho que eu não sou abençoado e eu não oferto. E lembra da posição que você está diante de Deus e da circunstância que você vive? A sua posição diante de Deus é o tempo todo abençoado. Agora, você pode passar por crises, mas isso não muda a sua posição diante de Deus, você continua sendo abençoado. Pastor, eu não me sinto abençoado, eu estou com crise financeira, eu estou enfermo, eu estou com problema na família, eu não me sinto abençoado. Não importa o que você sente, importa o que a palavra de Deus diz, você é abençoado, a sua posição é de abençoado. Agora a situação, a circunstância que você vive, talvez você não esteja naquele desfrute, você não esteja desfrutando dessa posição, mas você continua sendo abençoado, amém? Então nós ofertamos, não baseado na nossa circunstância, não naquilo que nós estamos desfrutando ou não, nós fazemos isso baseado na nossa posição. Então minha posição diante de Deus é de alguém abençoado. Deus já me abençoou, Ele deu o seu Filho no meu lugar para me abençoar. João 3,16 diz que Deus nos amou tanto, de tal maneira, que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. A vida eterna aqui não é só uma vida que não tem fim, é a vida de Deus. A vida eterna é a vida que emana de Deus, essa vida próspera, abundante, que alcança cada área da nossa vida, que transforma cada área da nossa vida, que faz cada área da nossa vida uma vida transformada, cheia da presença dEle, cheio do favor, cheio de abundância. Há um princípio espiritual que é importante você entender, que Deus Ele só coloca nas nossas mãos aquilo que Ele tem em suas mãos, quando nós abrimos o que tem na nossa. Não é assim? Quando você vai dar, talvez, um presente, um brinquedo para o seu filho, você pede para ele abrir a mão. Se ele estiver com a mão com alguma coisa, ele não consegue pegar. Então há um princípio espiritual muito importante que nós precisamos entender, que você só recebe o que está nas mãos de Deus, se você liberar o que está na sua. E muitas vezes essa dificuldade nós não queremos liberar, porque nós achamos que nós estamos perdendo. Às vezes o ofertar traz essa ideia de perder. Por que eu falo que nós temos que ofertar com alegria? Já parou para pensar nisso? Deus ama quem oferta com alegria. Por quê? Quem está ofertando com alegria, está ofertando com motivação correta. Ele não está ofertando, estou perdendo. Ele fala, eu estou ganhando, eu estou semeando, eu vou contribuir um valor e eu sei que Deus vai me devolver muito mais do que eu estou ofertando. Então ele não está olhando com um sentimento de perda. Quem oferta triste é aquele que oferta com o sentimento, eu estou perdendo, eu estou abrindo mão. Então entenda o seguinte, quando Deus diz oferta e você tem que abrir mão, você não está perdendo, está dizendo, eu quero te dar e te entregar um presente muito maior, muito melhor, muito mais abençoado. Por isso nós devemos ofertar com alegria, porque eu não estou ofertando com sentimento de perda, porque Gálatas diz o seguinte, 6 verso 7, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Então se você é alguém que dizima, que oferta, saiba que haverá sobre a sua vida uma prosperidade financeira, é uma verdade. Quando você semeia financeiramente, você colhe financeiramente. Quando você semeia espiritualmente, você colhe espiritualmente. Em cada área da sua vida é necessário haver uma semeadura. Domingo passado eu falei sobre isso. Tudo que Deus nos dá, Ele nos dá em forma de semente. E se você quer ser alguém que prospera nessa área financeira, aprenda o valor de você ofertar. Não faça isso com o coração pesado, faça isso com alegria, entendendo que você não está perdendo. Deus está dizendo, abra a mão, entregue, que eu quero entregar o que está nas minhas, e o que está nas minhas mãos é muito melhor do que está nas suas mãos, amém? Por isso nós ofertamos. Não, por que eu devo ofertar? Porque ofertar me faz parecido com Deus. Deus ofertou o seu Filho por cada um de nós, Ele sabia que Ele ia ofertar um filho, ia depois recuperar muitos, milhões e milhões de filhos, amém? É assim que acontece quando nós ofertamos. Mateus capítulo 6, verso 21, diz que aonde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração. Então quando nós ofertamos, nós estamos direcionando o nosso coração para Deus.
Eu estou dizendo, o meu coração não está nas riquezas, o meu coração não está nesse mundo, o meu coração não está em nenhuma outra coisa que não seja Deus. Então a melhor forma da gente avaliar onde está o nosso coração é justamente como nós lidamos com os recursos, com as finanças. Então pessoas que nunca ofertam, no final, elas estão sendo governadas pelo dinheiro, o coração delas está no dinheiro, elas ainda estão sendo escravas do dinheiro. A Bíblia nos ensina que nós devemos ser senhor sobre o dinheiro, nunca servo dele, amém? O dinheiro sempre vai ser um excelente servo, mas ele vai ser um péssimo senhor. Se ele for o seu senhor, ele vai roubar o teu sono quando você não tiver ele, ele vai te deixar triste quando estiver faltando, você vai ficar angustiado quando você passar por situações adversas, vai ser terrível, porque ele é um péssimo senhor. Agora, se você usa os recursos para te servir, você pode ter certeza, isso vai ser uma coisa abençoadora. Então, quando nós abrimos a oportunidade que nós do culto de você ofertar, entenda que não é só porque a igreja precisa de recursos, não é só porque o reino de Deus, para a gente avançar com o evangelho, precisa de recursos. Não olhe só por isso, essa é uma parte. Deus estabeleceu os dias de oferta para isso, é uma parte. Mas toda vez que nós dizimamos, nós ofertamos, nós estamos levando o nosso coração também diante de Deus, nós estamos alinhando o nosso coração com o coração de Deus. Estou dizendo, meu coração não está nas riquezas, eu não estou acumulando tesouro para esta vida, eu não estou trabalhando simplesmente para conquistar e edificar a minha vida aqui nessa terra, eu estou edificando algo para a eternidade, amém? Então eu quero te encorajar, a todo culto, traga uma oferta, não importa o valor, se não é em dinheiro, em alimento, se você pode, oferta. A Bíblia fala que nós devemos ofertar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então o momento da oferta, por que todo culto que nós temos o momento da oferta? Porque isso faz parte de um processo de adoração a Deus. Eu estou entregando o meu corpo, eu estou entregando a minha vida por inteiro ao Senhor Jesus, amém? Então ofertar direciona o meu coração para Deus, alinha o meu coração com o coração do Senhor. Agora, é importante você crer também que ofertar honra a Deus. Em Provérbios capítulo 3, verso 9 e verso 10, Salomão diz assim: honre ao Senhor com os seus recursos e com as primícias de todas as suas colheitas, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Então primeiro está dizendo aqui, olha, quando você oferta, quando você dizima, ele está falando aqui de dízimos e ofertas, as primícias, é sempre uma referência aos dízimos, porque é a primeira parte tirada, e ele está dizendo o seguinte: quando você faz isso, você está honrando a Deus com os seus recursos, e uma vez que você honra a Deus com os seus recursos, Deus honra você te dando mais recursos, não é isso que ele diz? Ele diz, honra o Senhor, o que vai acontecer no verso 10? Os seus celeiros ficarão plenamente cheios, haverá sobre você favor, haverá sobre você prosperidade, haverá na sua vida muitos recursos financeiros, mas esse recurso virá a partir do momento que você honra o Senhor. Aqui é uma consequência de uma honra, você vai honrar com os seus dízimos, você vai honrar com as suas ofertas, você vai honrar com as suas primícias, você vai honrar o Senhor com aquilo que Deus tem colocado em suas mãos, e aqui está falando, literalmente, de dízimos e ofertas. Então, o que nós precisamos crer, todos os dias? Que o Senhor é um Deus recompensador daquilo que nós colocamos nas mãos dEle. Você precisa crer que aquilo que você entrega para o Senhor, Ele nunca fica devendo para você. A Bíblia fala que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. Então, se Ele prometeu que se você honrá-lo com os dízimos, com as ofertas, com o seu financeiro, com os seus recursos, Ele vai honrar você, creia nisso, não duvide, creia que a palavra de Deus, ela é verdadeira. Em 1 Samuel capítulo 2, verso 30, o que a palavra de Deus diz? Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara, prometi à sua família, a linhagem do seu ancestral, que ministrariam diante de mim para sempre. Contudo, agora o Senhor declara, longe de mim tal coisa, honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. É importante a gente crer que Deus honra aqueles que o honram, e aqueles que o desprezam, por Deus também é desprezado. Deus não honra aqueles que desprezam Ele, Ele honra aqueles que o valorizam, que o têm com paixão, com amor, com valor, com afeto. Então, quando nós dizimamos e ofertamos, nós estamos honrando o Senhor com os nossos bens. Agora, entenda o seguinte: se
Honrar a Deus com os dízimos e ofertas é uma forma de Deus nos honrar financeiramente. É importante nós crermos que esse é um princípio para todas as outras áreas. Isso vale para o nosso ministério, isso vale para o nosso relacionamento com Deus, isso vale para o nosso casamento, isso vale para o nosso relacionamento com os nossos colegas de trabalho. Há um princípio de honra em tudo. Quando nós honramos, nós somos honrados. A honra sempre abre portas, irmãos. Se tem algo que abre portas na vida do ser humano, se chama honra. E se tem algo que fecha na vida de um ser humano, é a desonra. Então creia que quando você honra, abre portas. Você só flui naquilo que você honra. Você só desfruta daquilo que você honra. Você só tem aquilo que você valoriza. Você só tem aquilo que você fala bem, aquilo que você enaltece, aquilo que você coloca, né, de fato como algo valioso para você. Muitas vezes, né, a gente não desfruta porque a gente vive falando mal. Eu já fui alguém que falei muito mal dos meus patrões. Até que um dia eu entendi que aqueles que me abençoam, eu preciso orar por eles. Se eu creio que aquilo que eu estou recebendo não é o suficiente, eu preciso orar, não maldizer. Então honra aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. E você vai ver que Deus vai honrar você. Amém? Então ofertar honra a Deus. Agora, ofertar também é um investimento. Você precisa ver que tudo que você faz para Deus é um investimento. Aí você fala, pastor, eu não estou sendo interesseiro? Se eu ofertar esperando algo em troca? Não está errado quando você faz dessa forma. O problema é quando essa verdade ela é subvertida. Tem pessoas que dizem o seguinte: se você vir trazer R$50 aqui, Deus vai te dar 100. Se você te dar um carro velho, Ele te dá um novo. Se você trazer a sua bicicleta, Deus vai te dar uma Lamborghini. Está distorcendo a palavra de Deus. Essa não é a verdade. Agora, uma verdade, toda oferta ela é uma semeadura, porque a Bíblia diz que ela é uma semeadura. Haverá uma recompensa. Você não está perdendo, você está ganhando. Agora, você não pode colocar dessa forma, porque eu já vi muitas pessoas que entregaram o carro na igreja, andaram por muito tempo a pé, sofreram muito, e não acredito que isso foi a vontade de Deus. Não acredito. Eu acredito que Deus vai dar recursos para você ofertar um carro e ter outro para você andar com a sua família. Agora, você ofertar o seu carro para você ficar a pé, ofertar a sua moto, o único veículo que você tem, eu creio que Deus pode fazer isso de forma específica, mas eu creio que Deus Ele quer muito mais te abençoar e te prosperar a ponto de você ofertar isso e isso não ser um peso para você e para a sua casa. Amém, irmãos? Então, quando nós falamos de dízimos, de oferta, nós estamos falando de um investimento que você faz no reino de Deus, que haverá retorno. Eu entendo que a melhor bolsa de valores que você possa investir é no reino de Deus. Não tem nenhuma mais rentável, nenhuma mais segura. Creia nisso. Não há nada mais próspero do que você investir no reino de Deus, porque Deus é um Deus que recompensa infinitamente mais. Infinitamente mais. Então, o que diz Lucas 6,38? Ele diz, Lucas 6,38, deem e será dado a vocês. Primeiro eu oferto, primeiro eu entrego, porque Deus já te deu, amém, irmãos? Deus não vai pedir nada de você que não tem te dado, é simples. Deus não pede nada para mim que antes eu não tenha dado. Ele diz, deem e será dado a vocês. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida com que medirem, será usado para medir vocês. Amém? Então a proporção que Deus me abençoa, a proporção é que eu semeio. É aquilo que o Paulo fala, aquele que semeia muito, muito também colherá. Não é isso que diz lá em 2 Coríntios 9, verso 6 e verso 7? Ele diz o seguinte, aquele que semeia, lembre-se, aquele que semeia pouco, projeta lá por favor, Marcelo. 9:6. Lembre-se, aquele que semeia com moderação, também colherá moderadamente, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um contribua conforme determinou no coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Ele está falando aqui de ofertas, não está falando de dízimo. Cada um propõe o que dá no coração, porque é uma oferta. E como que deve ser entregue isso? Meu Deus, eu estou perdendo? Não, eu estou investindo. E aquilo que eu estou entregando no reino de Deus, voltará para mim como o maior investimento que eu poderia fazer aqui nessa terra. Então lembra disso. Talvez você poderia pegar esse dinheiro que você tem e colocar ele para render numa poupança, em algum banco ou algum outro investimento. Mas o que Paulo está nos ensinando aqui, que não há nenhum investimento maior do que aquele que você investe ofertando no reino de Deus. Então essa é uma verdade.
Agora, isso não pode ser enganoso. Como que Deus vai retribuir isso? Eu não sei. Mas a palavra de Deus diz que vai haver uma retribuição. Você vai, de fato, receber a recompensa daquilo que você entregou. Agora, se eu olho que eu estou ofertando perdendo, eu nunca vou ter alegria em ofertar. Então lembra sempre disso. A oferta sempre é um investimento. E o investimento mais rentável da face da terra. Você crê nisso? Diga assim: eu creio que ofertar é uma bênção, é uma semeadura. Então a oferta, ela traz bênçãos. Essa é uma verdade. Olha o que diz Provérbios 11, verso 25. O texto diz que o generoso, aquele que dá, que oferta, prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio também receberá. Provérbios 22, 9. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Então, quando você oferta aqui, quando você contribui, você está contribuindo para pessoas serem abençoadas. Os pobres de espírito, os pobres que não conhecem o Evangelho. Claro que ele está falando aqui dos pobres, de fato, nesse estado, que você vai encontrar na sua casa, ao redor, no seu bairro, na sua cidade. Quando você abençoa eles, você está sendo abençoado também. Mas quando você oferta, você dizima, você está alcançando os pobres da mesma forma. Porque a maior pobreza do ser humano é espiritual. Vai por mim. Não adianta nada você dar uma cesta básica, suprir a fome de quem está passando necessidade, dar roupa para quem está nu, se ele não tiver um suprimento espiritual. Porque a maior necessidade do ser humano sempre vai ser espiritual. Amém? Então lembra disso, a maior necessidade do ser humano é espiritual. Sempre será espiritual. Então a prosperidade é ter tudo o que você precisa para cumprir o propósito de Deus nessa vida. Então, se for necessário, Deus te dará. Então, creia que prosperidade é você ter uma alegria completa. A pergunta é: você é uma pessoa feliz por completo? Você é uma pessoa alegre por completo? Uma pessoa próspera é alguém que é feliz por completo. Olha o que diz Jesus em João 16, 24. Até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Aleluia. Aí você fala: será que Deus vai me dar isso? Pastor, parece ser tão banal. Mas está dizendo: se é para completar a tua alegria, Ele te dará. Se é algo que você pede, vai te deixar feliz, realizado, Deus te dará. Você crê nisso? Você crê nesse Deus que deseja realizar os seus sonhos? Ele disse isso, para que a alegria de vocês seja completa. Deus quer que vocês sejam plenamente felizes. Deus quer que nós sejamos plenamente contentes, satisfeitos, abençoados. Aí o que nós precisamos? Não precisa de muito. Deus diz que é só você pedir. Ele diz: peçam e receberão. Ele não está falando peça, talvez, vou analisar, se você for bonzinho, está fazendo tudo certinho, se é alguém muito bonitinho, obediente, quem sabe, talvez eu te dou. Ele não colocou nenhum critério aqui, nenhuma restrição. Ele diz: peçam e receberão. Você tem pedido? Você tem colocado a Deus em orações o que você deseja? Deus não dá o que você deseja, Deus dá o que você pede. Eu tenho aprendido isso. Se eu quero algo, eu preciso orar. E se eu quero muito algo, eu preciso orar muito mais. E quanto mais difícil é a situação, mais eu preciso entrar em oração, em jejum, em clamor, em busca, e mais eu preciso persistir. A bênção sempre é para quem persiste. Você só deixa de receber se você parar no meio do caminho. A única oração, eu tenho enfatizado isso, a única oração que não é ouvida é aquela pela qual você parou de orar. Se você continuar orando, pode ter certeza, uma hora as portas se abrem e você experimenta milagres. Amém? Então não pare, continue pedindo. Ai, pastor, será que a vontade de Deus me dá? Parece uma coisa tão fútil. Se é para aumentar a sua alegria, é para a sua alegria ser completa, pode acreditar, Deus vai te dar. Às vezes a gente acha que Deus só dá coisas espirituais, mas se te faz feliz, te deixa realizado, é da vontade de Deus te entregar e colocar nas suas mãos. Amém? Então creia que ofertar é melhor do que receber oferta. Não parece contraditório isso? Coisa boa é você receber presente, não é assim? Coisa boa é você receber uma oferta, coisa boa é alguém vir semear na sua vida, mas a Bíblia fala que melhor do que receber é dar, melhor do que ser abençoado é abençoar. Olha o que ele diz lá em Atos capítulo 20, verso 35, em tudo o que fiz, mostrei a vocês que é preciso trabalhar arduamente para ajudar os que estão em necessidade. Lembrando que
as palavras do próprio Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. Então dar requer trabalho, requer esforço. Ele diz trabalho árduo para ajudar os necessitados. Mas ele diz, há muito mais recompensa, muito mais alegria em dar do que receber. Sabe por quê? Porque quando nós trabalhamos arduamente para ofertar, para dar, para abençoar outras vidas, Deus se encarrega em nos abençoar. Por isso que quando nós ofertamos e dizimamos, nós não devemos receber recompensas de homens. Olha o que diz Mateus capítulo 6, verso 1. Nunca aceite, irmãos, recompensa de homens. Porque quando nós recebemos a recompensa de homens, nós deixamos de receber a recompensa de Deus. Mateus capítulo 6, verso 1 diz: tenham cuidado de não praticar as obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, não terão nenhuma recompensa de seu Pai, que estás nos céus. Então a gente faz para as pessoas, mas recebe de Deus, amém? A gente trabalha de forma árdua, para abençoar as pessoas, mas quem nos recompensa é Deus. Sabe por que melhor é dar do que receber? Porque aquilo que nós entregamos para Deus, vai ser infinitamente menor, do que aquilo que Deus tem para dar para nós. Aquilo que Deus coloca nas nossas mãos e nos dá, é infinitamente maior. Você crê nisso? Então creia, que é muito melhor dar do que receber, porque virá muito mais favor sobre a sua vida. Agora, qual que é a diferença de dízimo e de oferta? Agora eu falei sobre oferta. A oferta, é importante você entender que ela não tem um valor estipulado. Dízimo é 10%. Quando nós falamos de dízimo, nós estamos falando da 10ª parte, de toda a sua renda. Muitos irmãos às vezes me perguntam: pastor, eu dizimo do bruto ou do líquido? Você dizima do jeito que você bem entender, do jeito que Deus te dá direção, do jeito que Deus dá revelação, mas dízimo é de tudo aquilo que Deus te dá, de tudo aquilo que Ele coloca nas suas mãos. Eu, por exemplo, dizimo do bruto. Agora, pastor, eu acho que eu devo dizimar do líquido. Aí é você que decide isso. Deixa Deus dar essa direção. É importante você entender que dízimo é 10ª parte de tudo aquilo que Deus coloca nas suas mãos. Então, dízimo é 10%. Oferta é ilimitado, é aquilo que Deus propôs no seu coração, ou aquilo que você propôs diante de Deus. Dizimar é um mandamento, é uma ordem, é uma obrigação, é um princípio. Oferta é uma coisa voluntária. Dízimo é o mínimo do reino de Deus. Oferta é amor, é graça. Dízimo é uma proteção contra o devorador, contra os ataques malignos sobre as suas finanças. Oferta sempre vai ser uma semeadura para alargar aquilo que Deus já tem colocado nas suas mãos. Então o dízimo, ele tem um objetivo, a oferta tem outro. O dízimo revela a nossa fidelidade a Deus, ela revela o nosso compromisso com o Senhor. A oferta revela o nosso amor ao Senhor. Então quando eu dizimo, eu estou dizendo: eu sou fiel ao Senhor, eu honro, eu valorizo aquilo que Deus valoriza. Mas quando eu oferto, eu estou dizendo: eu amo o Senhor. Então um é um princípio de fidelidade, o outro é um princípio de gratidão, é um princípio de amor. O dízimo tem como objetivo proteger aquilo que Deus já te deu. A oferta tem como objetivo alargar, prosperar ainda mais aquilo que Deus já te deu. Entenderam a diferença, irmãos? Amém? Então, quando nós dizimamos, tem um objetivo. Quando nós ofertamos, tem um outro objetivo. E são objetivos distintos que Deus estabeleceu. Em Levítico, capítulo 27, 30, diz o porquê que nós devemos ofertar. Diga assim: eu preciso dizimar. Eu preciso dizimar porque Deus ordenou. Então foi uma ordem de Deus. Ele diz: todos os dízimos da terra, sejam dos cereais, seja do fruto das árvores, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Então por que eu devo dizimar? Porque Deus me ordenou que eu tenho que dizimar. E o dízimo, ele veio antes da lei. Ele começou lá em Abraão, na era abraâmica, se tornou lei e continuou depois da lei. Então Deus ordenou que nós entregássemos o dízimo. Então, se eu creio em Deus, eu submeto aquilo que Deus me ordenou. Segundo, porque Jesus era dizimista. Por que eu tenho que dizimar? Porque Jesus dizimou, Jesus era dizimista. Olha o que diz o texto, em Mateus, capítulo 23, verso 23. Ele diz: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois vocês dão o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas, sem negligenciar aquelas. Jesus está criticando aqui uma coisa interessante, porque os religiosos, eles davam dízimo de tudo, até do endro, do cominho, dos centavos, dos pequenos detalhes eles entregavam,
mas negligenciavam as mais importantes. O que ele está dizendo aqui? Quais são as mais importantes? A justiça, a misericórdia e a fidelidade. Agora, o que ele diz? Então, não devolver o dízimo, do endo e do cominho, das coisas pequenas, não é importante? Domingo passado eu falei sobre isso, sobre a importância de você ser fiel nas pequenas coisas, porque toda fidelidade começa nas pequenas coisas. A palavra de Deus diz: seja fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, porque aquele que é fiel no pouco também é fiel no muito, aquele que é fiel no pouco também é fiel no muito. O que Jesus disse? Jesus desprezou essa fidelidade no pouco? Não, ele disse: deviam praticar essas coisas sem negligenciar aquelas. Ele deve dar o dízimo, sem negligenciar também a fé, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Então Jesus, ele veio para cumprir a lei, e ele sempre dizimou de tudo que foi colocado nas mãos dele. Então por que eu tenho que ser dizimista? Primeiro, porque Deus ordena. Segundo, porque Jesus era dizimista. E é importante a gente entender também que o dízimo me lembra que tudo que eu tenho foi dado por Deus. Sabe por que o dízimo? Toda vez que eu dizimo, eu lembro de uma verdade: tudo que eu tenho é de Deus. Nós falamos aqui sobre o princípio do senhorio, que nada é nosso. Amém, irmãos? Aquilo que é seu é o que você vai levar quando você partir dessa vida. O que você leva? Isso é seu. O que você tem aqui em vida, que quando você partir dessa terra, você leva? Isso é seu. Pastor, eu acho que eu não levo nada. Você está certo. Você não vai levar nada. Não há nada seu, nem o ar que você respira é seu, nem o espírito que você tem é seu, nem o corpo que você tem é seu, tudo é do Senhor. Então quando eu dizimo, eu estou reconhecendo que tudo é do Senhor. Deuteronômio 8, verso 18 diz o seguinte: por que Deus estabeleceu os dízimos? Ele diz: antes, lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele quem dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Então quando eu dizimo, eu estou reconhecendo que nada é meu, tudo é do Senhor. Eu estou reconhecendo de forma prática, tudo aquilo que eu tenho é do Senhor. E o dízimo também, ele expressa a minha gratidão a Deus. O que diz Deuteronômio 16, verso 17? Verso 17, está faltando o verso 1 aí, isso. Cada um de vocês trará uma oferta, conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus. Presta atenção, ele está falando de oferta. Mas o dízimo nada mais é algo do que Deus já nos deu. Então ele está dizendo o seguinte: olha, cada um de vocês trará uma oferta, conforme as bênçãos recebidas do seu Deus. Então toda vez que nós dizimamos e ofertamos, nós temos que olhar aquilo que Deus já nos tem dado. O que Deus tem dado? Então o dízimo é daquilo que Deus já te deu. A oferta, talvez pode ser ainda de algo que Deus vai te dar, mas o dízimo não. O dízimo é algo que Deus já te abençoou. Ele não pede nada que Ele não tenha te dado. Então se Ele te deu 100%, 100% é de Deus. Que Ele pede, entregue 10% ao Senhor, e você verá que aquilo que você semear, haverá uma grande colheita e uma grande proteção. Mas tudo isso deve ser movido por gratidão a Deus. Amém, irmãos? Deus nos tem dado. Se eu estou dizimando é porque eu tenho recebido. Se eu não estou dizimando, eu estou dizendo, eu não estou recebendo. Quando você não dizima, aí você está dizendo, não estou recebendo nada de Deus. Deus não tem me dado nada. Eu tenho trabalhado, eu tenho me esforçado, ou eu sou um miserável e não tenho nada. Agora, quando eu dizimo, eu estou dizendo, Deus tem me dado algo. Deus tem colocado algo nas minhas mãos. Então isso revela diante de Deus que eu estou reconhecendo que Deus tem me dado algo. Agora, quando eu deixo de dizimar também, é importante você entender que eu estou roubando a Deus. Às vezes parece pesado isso, mas é o que a Bíblia nos ensina. Olha o que diz Malaquias, capítulo 3, verso 8 e verso 9. Pode um homem roubar a Deus? Malaquias está fazendo uma pergunta, isso é possível? É possível roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda pergunta, em que te roubamos? Ele diz, nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Então, quando nós falamos de dízimos e de ofertas, nós estamos falando de algo muito sério. E às vezes a gente não olha por essa ótica. Ele está dizendo, vocês entraram debaixo de maldição, porque vocês estão me roubando. De que forma? Não devolvendo, não entregando os dízimos e as ofertas. Porque dízimos e ofertas não é nosso, é do Senhor, é completamente do Senhor. Tudo é de Deus, mas dízimos e ofertas não foi nos dado o direito de administrar. E é isso que muitas vezes os irmãos não entendem, né? Que quem tem que administrar o seu dízimo não é você. Tem irmãos que pegam o dízimo, não, vou pegar meu dízimo, vou fazer em cesta básica. Isso não é dízimo.
Quem administra o dízimo é o pastor, com os presbíteros, com a liderança da igreja. Então aqui nós temos um presbitério, que cada centavo que entra, toda oferta, todo dízimo, é direcionado. Então você não tem o direito de administrar o seu dízimo. A sua oferta, ela tem que ser entregue. Agora, você quer ofertar na vida de alguém, você quer abençoar alguém, ok, mas é oferta. Oferta você pode fazer dessa forma, mas dízimo não. O dízimo tem que ser entregue, como diz a palavra de Deus, na casa do tesouro, onde a liderança que está ali vai administrar. Agora é óbvio, que se você sabe que aquele dinheiro está sendo mal empregado, você não pode dizimar onde você sabe que o seu dinheiro está indo para a lata de lixo, está sendo mal empregado. Mas você não pode deixar de dizimar, e você tem que entregar no lugar certo, que é na igreja aonde você congrega. Muitos irmãos fazem isso, eles congregam num lugar e dizimam em outro. Está errado. Imagina, pensa comigo, você está casado, vou pegar o exemplo do Donovan aqui, o Donovan e a Dani. O Donovan trabalha o mês inteiro, a Dani também. Aí quando chega, que recebe, o Donovan olha assim, olha para a vizinha e fala, tadinho da vizinha, né? Acho que eu não vou pagar a conta de casa não, vou pagar a conta dela esse mês. Aí ele vai lá no mercado, compra do melhor para a vizinha, e para dele deixa faltando. A Dani vai olhar para o dono e falar, uau, que homem generoso, que coração. É isso que ele vai falar, irmãos? É isso que a Dani vai falar? Rapaz, como que você tem capacidade de fazer um negócio desse? Você deixou de trazer as coisas para dentro da nossa casa, para na casa do vizinho. Então, quando você congrega num lugar e dizima em outro, é uma prostituição espiritual, porque você está desfrutando de algo que semeando em outro lugar. Então, a Bíblia fala que você tem que honrar aonde você é honrado, você tem que pagar as contas onde você come, onde você é nutrido, onde você é alimentado, né? Então, imagina se a tua esposa faz isso, trabalha o mês inteiro, vai lá e não, vou pagar a conta do vizinho. Para casa, não, você se vira aí, você trabalha, dá seus pulos. Então, é importante você entender que dízimo de oferta é onde você tem alimentado, onde você tem sido abençoado, é ali que você entrega, é ali que você contribui, amém, irmãos? Então, nós temos que cuidar para que a gente não rouba de Deus, e entre debaixo dessa maldição. Agora, é importante você entender que o dízimo ele libera uma bênção sem medida. Olha o que diz o verso 10, tragam o dízimo todo, lembrando que eles estavam trazendo parcialmente, não é que eles não devolviam, dava lá, meu dízimo 10% é 8 mil reais, imaginou? Uau, você dizimar 8 mil reais aqui, então é um sinal que você está muito próximo, queira dizimar 8 mil, irmãos, se você estiver dizimando 8 mil, é 80 mil na conta, aleluia. Então pensa comigo, se eu dízimo dá 8 mil reais, você fala, é muito dinheiro que eu vou dar para a igreja, eu vou dar 8 mil nada, vou dar uns 700 reais, tá bom. Era isso que estava acontecendo, vou dar uns 3 mil reais, mas o dízimo era 8 mil, não é que eles não estavam dizimando, eles não estavam dizimando o dízimo todo, eles tiravam um valor qualquer lá e falavam que era o dízimo. Ele diz, traga o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja mantimento da minha casa, falando da igreja. Ponha-me à prova nisso, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam, se eu não vou abrir as comportas dos céus, e derramar sobre vocês tantas bênçãos, que não terão onde guardá-las. Há uma promessa, que quando você entrega, Deus corresponde financeiramente na sua vida, talvez do seu jeito, no seu tempo, não, mas há uma promessa. Se você dizimar, você pode requerer do Senhor e pedir, Senhor, há uma promessa, que a tua palavra diz, que se eu me dizimar, se eu entregar, o Senhor vai abrir as portas, então eu quero que o Senhor abra. Então, no mínimo vai te levar a orar, e se você ora, há uma promessa, você vai receber, amém? Agora, se você não dizima, como que você vai chegar diante de Deus? Ô Senhor, me abençoa financeiramente, porque o Senhor é gracioso. Mas vai ser uma oração quando vai chegar lá com o coração cheio de fé, porque você sabe que você está quebrando um princípio. Então, quando você dizima, isso vai te levar a orar e pedir sobre bens financeiros. Geralmente, as pessoas que não dizimam, elas não oram sobre isso, porque elas falam, eu sei que Deus não vai me atender, eu sei que eu estou falhando nisso, então corrige e ora com o teu coração cheio de fé, e experimente provisão, muitos recursos na sua vida, amém? Então, o dízimo é uma proteção também contra o diabo. O texto diz no verso 11, que ele vai repreender o devorador. Por vocês repreenderei a praga devoradora, para que não destrua os frutos da terra, nem as videiras se tornem estéreis nos campos, diz o Senhor dos Exércitos. Não adianta você passar debaixo do sal grosso, não adianta você fazer jejum forte, se você não entrega o seu dízimo, você não está protegido dos ataques malignos sobre o seu financeiro. A única coisa
que amarra o diabo nessa área financeira, que bloqueia para que ele não ataque o teu financeiro, é você ser um dizimista fiel. Não tem outro caminho. Fala que é por causa de você entregar todo o dízimo, que ele vai fazer com que o teu financeiro, tudo aquilo que você tem, seja protegido. Significa que você está livre dos ataques do diabo e ele nunca vai te atacar, você nunca vai perder nada? Não. Pode acontecer, você mesmo sendo dizimista, você sofrer ataque do diabo. Mas há uma promessa, tudo aquilo que o diabo atacar e Deus permitir, ele dará a você 2 vezes mais. Haverá uma recompensa, você será restituído, e haverá uma restituição muito maior do que aquilo que você perdeu. Tudo aquilo que Deus permite, que o diabo toque na sua vida, ele permite para te dar muito mais. Não é para você perder, é sempre para te dar mais, é sempre para te abençoar mais, amém? Não é que o dízimo não está funcionando, porque muitos irmãos pensam isso, você está dizimando, sofre um acidente, acontece alguma coisa, ele foi fraudado, ele foi roubado, ele fala, pastor, mas eu sou dizimista. Creia que Deus vai te restituir, vai te dar o dobro, muito mais, 100 vezes mais, não sei a quantidade que Deus vai te restituir, mas é uma promessa. Quando você olha para a vida de Jó, a Bíblia fala que tudo que Jó perdeu, foi dado a ele 2 vezes mais. Então eu creio que o livro de Jó, ele é um livro que ele tem um princípio. Por que Deus mostrou que tudo aquilo foi recompensado 2 vezes mais? Porque Deus permitiu o diabo tocar na vida de Jó, tocou no financeiro, tocou na saúde, mas deu o financeiro para ele 2 vezes mais. Então eu quero dizer para você, quando você dizima, não é que você não vai passar por crises, mas haverá uma promessa. Tudo aquilo que Deus permite o diabo tocar, não é para você perder, é para você ter 2 vezes mais. Amém? Agora uma promessa, Deus abrirá as compartas dos céus e derramará sobre você bênção sem medida. Então eu quero te dar aqui, para a gente encerrar nesta manhã, 7 orientações práticas, para que você consiga ser um dizimista fiel. O primeiro é, não guarde. Muitas pessoas ficam guardando, vou entregar no final do mês. Se a tua renda é diária, entrega diária. Se a tua renda é semanal, entrega semanal. É quinzenal, entrega semanal. Não fica esperando, sabe por quê? Porque dízimo é a primeira parte. É a primeira parte, não é a última. Então você não paga as suas contas e olha, deixa eu ver se vai sobrar, quem sabe eu entrego. Não. Dízimo é a primeira parte, você recebeu, você entrega. Então você pode fazer isso assim que você recebe. Hoje tem o Pix, fica tão fácil. A maioria das pessoas, eu creio que todo mundo tem acesso. Então recebeu, devolve. Porque senão você vai ser tentado a gastar e você não vai dar a primeira parte, você vai dar a última. E a Bíblia fala que é uma promessa. Se nós colocarmos o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas nos serão acrescentadas. Diz lá em Mateus 6,33. Então dízimo é a primeira parte. Eu sei que às vezes a gente falha nisso, mas corrija. Faça do dízimo a primeira coisa que você faz. Primeira conta que você paga, na verdade nem pagar a conta, né? Devolver, mas pensa nisso, antes de eu pagar qualquer conta, eu preciso entregar aquilo que é de Deus. É só assim para você conseguir ser dizimista. E, como eu disse, você pode dar do líquido ou do bruto. Dízimo é dízimo, né? Se você entende que tem que ser do líquido é do líquido, é do bruto é do bruto. Mas lembra que tudo aquilo que você dizima é daquilo que Deus te dá. Aí você decide como que você faz isso. Todo dízimo deve ser entregue à igreja, não é a pessoas, não é a obras de instituições de caridade, a pessoas que estejam precisando, não, isso pode ser uma oferta, isso é oferta. O dízimo é sempre entregue à igreja, é isso que nós lemos. Então quem administra o dízimo são os pastores e presbíteros, não é você, nem eu administro meu dízimo é entregue, e os pastores, aonde eu entrego o dízimo, é eles que administram. Então eu não tenho o direito de administrar o meu próprio dízimo. E ninguém, irmãos, está isento de dizimar, inclusive pastores, inclusive os obreiros, ou inclusive pessoas muito pobres, porque às vezes a gente imagina isso, já chegou isso de irmão chegar para mim e falar, pastor, eu estou construindo, eu vou ficar uns tempos sem dizimar. E por incrível que pareça, o irmão que fez isso perdeu a casa, deu uma tragédia na casa dele, na família dele, porque eu falei para ele, olha, vou falar uma coisa para você está indo pelo caminho errado. Se você quer dinheiro para você construir a sua casa, é agora que você precisava ser fiel nos dízimos. Perdeu o casamento, perdeu a casa. Vou falar uma coisa para você. Você nunca vai ter autorização para deixar de dizimar. Nenhum pastor tem poder de te desautorizar a dizimar. Porque não é pastor que autoriza ou desautoriza, é Deus. Naquele dia eu falei para ele com muita dor no coração, eu falei para ele, olha, você está indo pelo caminho errado. Mas ele não me ouviu. Não me ouviu. Então eu quero dizer para você, com todo o amor do mundo, você está passando por dificuldade, não abra mão do dízimo.
está ganhando pouco, não abra mão do dízimo. Entregue, porque é uma promessa que o Senhor vai honrar aquilo que você faz. Tem pessoas que servem muito na vida da igreja e acham que não precisa dizimar. Não, já sirvo muito na vida da igreja. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se você serve muito na vida da igreja, uma coisa, o seu dízimo é outra. Ah, eu sou pastor, eu conheço pastor. Não, pastor, eu sou pastor, eu não dizimo não. Eu quase caí de código que eu vi. Falei, meu Deus, o cara é pastor e não dizima, Jesus. Como que ele vai falar de dízimo se ele não dizima? Já imaginou? Fiquei olhando aquilo, falei, meu Deus. Então eu vou para você que você vai ver muita coisa distorcida por aí. Fique com a palavra de Deus, amém, irmãos? Fique com a palavra do pastor Zé. Eu não estou falando nenhuma palavra minha aqui, eu estou falando aquilo que a palavra de Deus diz. Por muito tempo, eu não tive coragem de fazer o que eu estou fazendo aqui hoje. Subir aqui e falar sobre dízimo e oferta. Nunca, por muitos anos eu não tive coragem de fazer isso. Eu colocava outros para fazer, o Isaías lembra. Eu colocava outros para fazer, até que Deus falou comigo, você precisa ensinar a igreja, conforme o que está escrito. Sem se preocupar com o que os outros vão achar, ou falar, ou pensar de você. Porque no último dia, eu vou cobrar isso de você. Você não ensinou o meu povo, você não ensinou a minha igreja a ser fiel naquilo que eu estabeleci. Então eu quero dizer para você, que dizimar e ofertar é uma bênção para a sua vida. Então, seja também uma pessoa organizada. Se você não se organizar, você nunca vai conseguir prosperar. Você pode ser um dizimista fiel, você pode ser alguém que honra o Senhor com seus dízimos, mas você não vai conseguir prosperar. Sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco você não consegue dizimar também. A maioria das pessoas que não consegue dizimar é porque elas são desorganizadas, nem que o coração dela está no dinheiro. Elas não conseguem se organizar. E hoje a minha oração vai ser para isso. Eu sei que você está aqui nesta manhã. Se você está aqui é porque o teu coração está no Senhor, amém? Mas talvez você não tenha conseguido organizar o teu financeiro. Eu quero orar, e Deus vai dar uma unção para você ser uma pessoa organizada. Domingo que vem nós vamos falar sobre dívidas, como que a gente quebra a prisão das dívidas. Mas eu quero já orar desde agora, para que você seja uma pessoa organizada, e você consiga colocar aquilo que Deus tem colocado em suas mãos em ordem. Seja um bom gestor, um bom administrador, um bom mordomo daquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Eu quero que você aproveite também. Nós estamos precisando de oferta para a nossa construção, e muita oferta, muito dinheiro, irmãos do céu, é muito dinheiro que nós estamos gastando. Só ar nós tivemos que comprar quase tudo aqui, não está dando conta. A gente teve que comprar mais 4 ares maiores do que esses que estão aqui, daqueles piso-teto. Só por aí, para você ter uma noção, já foi mais de 20 mil reais, quase 30 mil reais, só aí. Então, nós estamos estruturando, fazendo lá o melhor. Como eu disse, é pelo menos 80 mil reais que nós queremos investir lá. Então, separe uma oferta. Se você não separou mês passado, separe esse mês. Se você separou esse mês, separa mês que vem também. Nós vamos precisar até janeiro, de você separando uma oferta por mês, uma oferta especial e semeando. Então, entrega o seu dízimo, mas entrega também a tua oferta. Nós temos a máquina de cartão ali, tanto para a oferta da construção do prédio, quanto para o dízimo. Então há muitas formas de você ofertar, Talvez esse mês você apertou, não sobrou dinheiro, passa no cartão, sem nenhum problema, você vai estar dizimando da mesma forma também. Então nós temos aqui o envelope dos dízimos, está aqui esse envelope do leão, você vai ver aí, é o protetor, não vai deixar o devorador tocar no seu financeiro, é do dízimo. E nós temos do projeto Ágape, que é a oferta. Então a oferta para a construção do prédio lá é exclusivo esse aqui, tá bom? Então você quer ofertar para a estrutura do novo prédio nosso, a reforma e a estrutura do novo prédio, é o envelope. Então tem aí o QR Code atrás, tem a chave Pix, tem a máquina de cartão ali também, que na saída você pode ofertar. Há muitas formas de você contribuir. Mas eu gostaria que você, diante dessa palavra, tomasse uma posição. Se torne um dizimista, se torne um ofertante. E eu vou dar oportunidade para você nesses dias, colocar a tua vida em ordem. Pega para mim aqui, Ellen. Pega aqui, Marlene, para mim essa apostila. Nós temos aqui algumas apostilas, que é a apostila que eu estou ministrando aqui. O que eu queria incentivar você? Se você não adquiriu ela ainda, adquira. Nós imprimimos para você R$30 a preço de custo, ao custo que nós estamos pagando. Pegue depois ali, só pegar, está aqui no banco da frente, pega essa apostila e oferta, R$30 ela, já, se você for dar oferta para o prédio, já está abençoado, já fala, pastor, eu peguei a apostila e ofertei no prédio, está abençoado, mas eu quero que você pegue essa apostila, estude ela, para que o teu financeiro mude, amém? Então, tudo que eu estou ministrando aqui tem na apostila, tem um questionário depois para você responder, para você aplicar. Então aplique essas verdades à sua vida. Eu tenho aplicado e Deus tem mudado a minha vida financeiramente, amém, irmãos? Amém?
Então quem quer ser organizado financeiramente hoje? Então nós vamos orar, já preparando para domingo que vem, que Deus vai te livrar das dívidas e vai te fazer alguém próspero e abençoado. Vamos nos colocar de pé? Quero chamar aqui o louvor. Eu quero fazer desse momento também um momento de você poder ofertar, entregar os seus dízimos, a sua oferta. Você que trouxe em espécie, pode trazer até o gasofilácio, senão você pode fazer no seu celular, no seu aplicativo ou no cartão ali na saída. Amém? Vamos orar. Eu quero que você coloque diante de Deus, para que você seja alguém, um bom administrador, seja um bom mordomo, seja alguém que organiza de forma sábia as suas finanças, para que você consiga ser dizimista. Eu tenho aprendido que a maioria dos irmãos, eles não conseguem ser dizimistas, não é porque eles simplesmente não concordam, discordam do dízimo, da oferta, porque eles estão com o coração no dinheiro, é porque eles são desorganizados. O brasileiro em si, ele tem uma natureza desorganizada nessa área financeira. A maioria de nós, ou praticamente nenhum de nós, fomos ensinados a gerir sabiamente o nosso dinheiro. Nós aprendemos isso da forma mais difícil, e eu quero pedir ao Senhor hoje, que dê a você essa graça, essa revelação, e eu quero que você peça, me fala que aquilo que você pedir, Deus te dá, peça para Ele: Senhor, eu quero ser alguém organizado nas minhas finanças, não, eu quero ser alguém que saiba cuidar, administrar bem o que o Senhor tem colocado nas minhas mãos, amém? Vamos orar por isso. Pai, nós oramos a Ti nessa manhã, e declaramos em nome de Jesus, que toda desorganização não terá vez, Pai, no nosso meio. Nós declaramos que o Senhor vai nos dar unção para cuidar bem dos recursos que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Nós declaramos nessa manhã que o diabo não vai nos tornar pessoas desorganizadas, não vai nos manter, Pai, nessa desorganização. Eu oro para os Teus filhos que entraram em endividamento. Eu quero, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê a graça de se reorganizarem, de se ajustarem, Pai, e desfrutarem de prosperidade, de recursos abundantes. Eu oro por aqueles que ainda não são dizimistas e não entenderam, não tiveram a revelação de que ser dizimista é uma bênção na vida dele, é uma bênção na vida dela. O Senhor não estabeleceu os dízimos e ofertas para nos oprimir, para nos deixar sem recursos, para nos deixar na escassez. O Senhor estabeleceu dízimos e ofertas para nos abençoar. E eu declaro em nome de Jesus que toda confusão que o diabo tem criado em relação a isso seja removida, toda dúvida seja removida, e os Teus filhos enchem o coração de fé nesta manhã, Pai, e eles decidam nesta manhã serem dizimistas, serem ofertantes, Pai, independente da circunstância que eles estejam, independente da situação que eles estejam. E eu declaro em nome de Jesus nessa manhã que as portas estarão abertas sobre a vida deles o tempo todo. Eles serão pessoas organizadas. Eu quebro agora toda maldição, Pai, que tem prendido os Teus filhos em dívidas, em jogos de azar, em apostas, em gastos desnecessários. Pai, em nome de Jesus, todo devorador do inferno que tem roubado as finanças, Pai, em nome de Jesus, sejam quebradas agora. Eu oro por aqueles que têm gastado com drogas, com bebidas, com coisas fúteis, Pai, que tem comprado compulsivamente coisas desnecessárias. Nós declaramos essa maldição quebrada, caída por terra nessa manhã. Espírito de miséria, em nome de Jesus, você vai soltar a vida dele, você vai soltar a vida dela. Tranca a rua do inferno, eu quebro as suas forças agora nessa manhã, e declaro em nome de Jesus, você vai liberar os filhos do Senhor para prosperar. Você vai liberar esses irmãos que estão aqui hoje para prosperarem, em nome de Jesus. Tudo aquilo que você tem amarrado, prendido, solte agora, em nome de Jesus. Libere a mente dele, libere a alma dele, libere o espírito dele para crer no valor do dízimo, crer no valor das ofertas, e você não vai mais trazer confusão, você não vai mais trazer dúvida, em nome de Jesus. Você não vai mais fazê-lo gastar de forma desnecessária, em nome de Jesus. Toda desorganização, toda confusão que você tem trazido, eu quebro as suas forças agora e declaro que nós seremos uma igreja organizada, um povo organizado, cheio do Espírito Santo, cheio de ordem, cheio de clareza no nosso meio. Pai, eu declaro em nome de Jesus a bênção do Senhor sobre a vida dos Teus filhos.
E eu oro por restituição. Pai, eu oro por aqueles que foram defraudados nesses dias. Eu oro por aqueles, Senhor, que de alguma forma tiveram percas em negócios. Eu quero que o Senhor restitua, Pai, plenamente. E ainda dê, Senhor, 2 vezes mais do que eles perderam. Eu declaro que haverá restituição. Eu quero que portas sejam abertas. Eu oro por aqueles que estão com causa na justiça, que as portas se abram, e até o final desse ano, Pai, esse milagre aconteça na vida dele, esse milagre aconteça na vida dela. Todo bloqueio maligno eu desfaço agora. Espírito Santo, envia os teus anjos agora, toque no coração dessa pessoa. Espírito Santo, vá até ela, Pai, nessas pessoas que precisam de autorização, tem poder para liberar esses documentos, libere. Eu oro por aqueles que estão fazendo negócios, se empreendendo, que eles experimentem nesses dias muitas portas abertas, eles experimentem a prosperidade do Senhor. Pai, eu oro para que cada irmão, cada irmã que tem dizimado, que tem ofertado, Pai, nesta igreja, pelos projetos que o Senhor tem colocado no nosso coração, eu quero que cada centavo semeado aqui, eles recebam 100 vezes mais. Tua palavra nos garante que tudo aquilo que nós renunciarmos por amor do Senhor aqui, o Senhor nos daria 100 vezes mais, e por fim a vida eterna. Enche o nosso coração de fé nessa manhã, para crermos, Pai, no poder do dízimo, no poder da oferta, que foram meios de graça, que o Senhor estabeleceu para nos abençoar financeiramente. E eu declaro que essa igreja será uma igreja próspera, esses irmãos serão irmãos prósperos, abençoados. Pai, eles terão recursos em abundância, para tudo que eles, Pai, desejarem empreender aqui nessa terra, e eles cumprirão o seu propósito aqui nessa terra, em nome de Jesus. Eu quero que diante dessa verdade, você adore a Deus com esse louvor.